sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast De Frente com a Tassi. Hoje nós estamos no nosso 5º episódio. Se você ainda não assistiu, quando eu terminar esse episódio, vai lá no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Isso é muito importante para a gente conseguir alcançar muito mais pessoas e levar esse conteúdo maravilhoso. Como vocês sabem, o podcast De Frente com a Tassi é um podcast feito para mulheres que inspiram. Então, se você está nos acompanhando, eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje vai fazer muito sentido para você. Hoje eu estou com 3 mulheres lindas e maravilhosas que inspiram demais. Gente, vocês fiquem ligados, fiquem com a gente até o final, porque o podcast de hoje promete. Né? Como eu falei, um podcast feito por mulheres que inspiram para vocês ficarem inspiradas. E para a gente começar, eu quero apresentar essas convidadas lindas. Nós temos uma história muito legal, tem um projeto envolvido nesse episódio que vocês, eu tenho certeza, vão amar quando ficarem sabendo do começo ao fim, quando conseguirem sentir a energia que tem todo esse projeto que essas meninas, essas mulheres lindas estão fazendo para você. Então, para a gente começar, eu tenho aqui a Mônica, que está aqui ao meu lado, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, a Mari e a Pri. Mulheres lindas e inspiradoras, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast De Frente com a Tassi. Vamos começar apresentando você, Mônica. Vamos começar por você. Primeiramente, Tassi, muito obrigada. É um prazer, né, a gente estar aqui com você. E desde o primeiro encontro já conectar tanto, né? Bom, meu nome é Mônica Giacomitti, eu trabalho com mentoria sistêmica e também sou consteladora familiar. Que lindo. Você, Mari. Pode falar, Mari? Pode, porque Marinalva. Marinalva. Mari Mazzaroto. Marinalva, a primeira Marinalva que eu conheço você. Mari Mazzaroto. Então, o que você quer saber de mim mesmo? Eu quero saber de você. Se apresenta para o nosso público. Fala um pouquinho de você. Bom, eu trabalho com aconselhamento, né? Há muitos anos com mulheres, né? E eu vivo aquela palavra, sabe, que diz assim, as mulheres mais velhas ensinar as mais novas a ser equilibradas e tranquilas. Então, com as minhas experiências que eu errei, elas não fazem, né? E o que eu acertei, eu levo para ajudá-las. Sou mãe de 3 e sou avó de 4. Tenho um pouquinho de experiência na vida. Pri, você... Assim como a Mônica já agradeceu, né? Quero agradecer. É um prazer em conhecê-la, né? Nesses últimos meses, né? A gente tem estado em um maior contato. Né? Eu amo seu conteúdo nas redes sociais. Sigam lá, pessoal. E eu sou a Priscila Costa, né? Junto com a Mari, nós lideramos um grupo de mulheres com aproximadamente hoje 60 mulheres. Sou uma estudiosa da Bíblia, né? Apaixonada, né, pelos ensinamentos bíblicos. E hoje faço também estou num processo de formação como terapeuta familiar e sexualidade. E é isso, sou eu. Que lindo. Eu que agradeço imensamente, uma gratidão enorme por vocês estarem aqui, por vocês acreditarem no podcast De Frente com a Tassi. Aproveito para agradecer também a todos os nossos patrocinadores, gente, porque é algo tão lindo essa conexão que o podcast está tendo, é maravilhoso, assim. Eu confesso que nos bastidores, com a pessoa, será como que vai ser? E hoje eu estou vendo a procura que está, eu vejo a conexão que está tendo. Então, agradeço imensamente a todos os patrocinadores que estão aqui com a gente. E para conversarmos, como eu falei lá, esse episódio é um episódio muito especial, porque ele tem um projeto envolvido em tudo isso. Verdade. E a gente está aqui para falar justamente isso, para levar esse projeto a cada uma de vocês que está aí nos ouvindo, para convidá-las também no final a participar, a fazer parte, porque é algo, como eu falei para elas, quando eu comecei a ouvi-las, a entender o objetivo, eu fiquei encantada, eu fui entender um pouco mais para a gente ficar na mesma conexão. Gente, é lindo e eu tenho certeza que assim como eu me conectei com elas, com esse projeto lindo que é a Casa da Infância, com certeza vocês também vão se conectar. Então, vamos começar direto ao assunto, direto ao ponto. Gente, o que é o projeto Casa da Infância? Bem, o projeto Casa da Infância
nasceu do coração dessas 3 mulheres, né? E, na verdade, nasceu no coração de Deus, essa que é a verdade. É um projeto de levar as mulheres para dentro delas. Porque o que a gente tem visto hoje? Todo o movimento de levar as mulheres para fora, né? Então, essas mulheres, elas precisam ser empoderadas, elas precisam ser magras, elas precisam ter sucesso, elas precisam estar no pódio. E, de alguma forma, elas estão competindo nesse lugar. Só que existe uma porção dentro que há muito tempo não é olhada. Então, a Casa da Infância é uma imersão para mulheres, né, num final de semana, onde elas vão mergulhar dentro delas, vivendo todo o processo da infância, passando pela essa fase mulher, passando pela fase mãe e finalizando, então, nesse despertar do que é o verdadeiro poder da mulher. É essa primeira, então, essa primeira, pode chamar de imersão, né, amor? Imersão. Então, essa primeira imersão, ela é voltada exclusivamente para mulheres, isso? Isso. Só Isso mulheres mesmo, só mulheres, podem participar. Exatamente. Por que mulheres, meninas? Olha, no nosso processo, depois as meninas vão falar, né, sobre a abordagem, igual a Mari trabalha tantos anos com mulheres, nesse processo eu entendi que as mulheres tinham um sofrimento muito grande porque elas trazem o feminino ferido. E o feminino ferido, ele vem das ancestrais e vem da mulher. Porque a mulher já traz uma dor sacrificial. Por toda a história da mulher, né? Então, por isso que a gente vai olhar para as mulheres nesse começo. Legal. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais profundo sobre isso, né, Mônica? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre... E qual que é o principal objetivo e qual que é o maior propósito do projeto? Eu quero falar um pouco de como que a gente se conectou, né? Eu e a Mônica, Isso é bem importante. para saber, né? Para as pessoas saberem como, de fato, as coisas começaram a acontecer. Por intermédio de uma amiga, eu acabei conhecendo a Mônica. Parece que eu já conheço ela há 10 anos, mas, gente, eu conheço a Mônica faz poucos meses. e ali, né, como ela é terapeuta, né? Eu fui buscar ela nessa minha jornada, né? De autoconhecimento, né? E de entrar para dentro de mim, né? Que é essa a proposta da casa também, das mulheres irem para dentro delas, né? E não aquilo que a gente vê do empoderamento, né? Da mulher saindo para fora, sendo guerreira, sendo, né? É justamente tirar esse título de guerreira, porque eu não quero. E eu vejo as mulheres que estão ao nosso redor, elas também não querem mais esse título. É um peso que foi colocado pela sociedade. Nossa, é enorme. Eu fico, às vezes, eu tento me policiar muito, inclusive no nosso café eu falei isso para vocês, não, porque eu quero eu dar conta de tudo, eu quero eu fazer, eu quero eu acontecer. Mas tá tão intrínseco hoje, assim, e eu acredito que é muito natural, não é por, sabe, aquela coisa, eu tenho que ser. Não, mas eu vejo isso, talvez, né, agora vocês vão explicar um pouquinho, mas na minha cabeça é natural e é normal ser assim, essa coisa de ser, né? Isso, é porque a gente está inserido numa cultura que nos ensinou a ser assim. E a gente olha para as mulheres e a gente, de alguma forma, uma vai conduzindo a outra a falar, eu quero ser poderosa, eu quero isso, eu quero esse status, eu quero esse corpo, eu quero esse cabelo, eu quero isso. E não é, né? Nós precisamos entender que nós somos únicas, né? E que nós precisamos aceitar quem nós somos e de onde nós viemos, né? Essa é a proposta da Mônica, né? Com a terapia que ela propõe do Eu Sou, é você realmente saber quem você é, né? E quando a gente vai para a palavra de Deus, né? Que esse é o meu objetivo, é levar, é conduzir essas mulheres realmente para essa essência de quem nós somos, né? Pelo que e por que nós fomos criadas e qual é o nosso objetivo enquanto ser, né? A gente vai... Eu e a Mônica, a gente se encontrou e daí eu falei, poxa, tem a Mari também, né, que a gente tem uma proposta ali para fazer com mulheres e daí aos poucos foi surgindo. Eu falei para ela, eu quero que as pessoas vão para um lugar que a ideia inicial era assim, um dia eu vou ter um centro terapêutico onde as pessoas vão chegar e vão tirar o sapato e vão andar descalço, né, onde elas vão ali ter o tempo delas e tal. E eu e a Mônica, a gente conversando sobre isso, ela falou, eu também tenho esse desejo e tal de proporcionar essa experiência, né, para essas mulheres. E foi
aos poucos a gente foi conversando e daí ela falou também da questão da casa da avó, sabe? De a gente voltar para essa essência, né? De quando nós éramos crianças. Mas quantas feridas foram causadas? Sim, exatamente. Enquanto nós éramos Não, quando crianças. você foi contando do projeto, já fiquei imaginando o cheiro do café. Você falou, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas só de ter, juro, me arrepia assim, só de voltar, né? É como se estivesse voltando lá atrás e revivendo muitas coisas. Vão ter coisas boas, como também vão ter coisas não tão boas assim. É que, igual eu postei essa semana, um encontro com a causa, né? É. Eu vou me reencontrar com a causa de tudo que eu vivo hoje. E o que eu vou fazer quando eu me reencontrar com a causa? Né? Eu adulta, eu vou saber lidar, eu vou ver diferente, eu vou mudar meu olhar, eu vou entender os meus pais, porque hoje eu sou mãe. Exato. Então, são muitas oportunidades de ressignificar, né? Vai ser muito esplêndido. E todas vão sair de lá totalmente ressignificadas, né? Sim, com com outro certeza. olhar, com uma outra visão, com outro conceito, com outro pensamento do que é o eu sou, como a Pri trouxe aqui pra gente. Isso. A gente conversa com as mulheres e o que a gente tem notado é que elas estão sempre muito cansadas. Cansadas de serem essa mulher que tem que dar conta de tudo, que elas estão tudo no automático, que nem sabe realmente quem são, não se conectam com elas mesmas, né? Com o seu feminino. Por quê? Porque está ferido. Então, elas procuram viver, fazer, né? Para não se sentir. E nós vamos dar essa oportunidade delas terem esse momento onde elas vão se sentir, se conhecer, né? Olhar para dentro delas, poder mimar um pouquinho elas e saber quem elas são. Então, esse é um dos principais propósitos do projeto. Do projeto. Vocês se entender e se olhar e ter esse olhar até mais carinhoso também, não sei se a gente pode falar assim, né? E como consequência, vai refletir nas relações, porque a Mulher Maravilha, ela nasce num mundo onde o homem não existe. Então, para pensar como que é o casamento de uma mulher que ela é a Mulher Maravilha. O homem não existe. Então, as mulheres acabam pegando cargas para elas, elas dizem assim, mas meu marido é molenga, meu marido não resolve, ele não reage. Mas, na verdade, ela não deixa esse homem existir, porque ela é a Mulher Maravilha. Então, é muito incrível, né? Como isso vai trazer uma consequência para o casamento, para a relação com os filhos e tudo mais. E eu vejo assim, é uma competição muito grande entre a mulher e o homem, né? E a mulher não foi feita para competir, né? Deus faz tudo certinho, né? O Criador criou certinho. E o homem, ele nasceu com o poder de ter um posicionamento. E a mulher, o poder que Deus deu para a mulher é muito maior. Só que a mulher não entende que o poder da mulher é de influenciar. E influenciar aonde ela estiver. E quem tem influência tem muito poder, né? Sim. Então, é isso que as mulheres têm que começar a perceber. O poder delas, que não precisa elas querer competir, mas que elas têm que se posicionar no que elas foram criadas para exercer esse poder de influência. E um detalhe, assim, né? A gente fala muito sobre o feminismo, muitos movimentos feministas, as mulheres se levantando com bandeiras de vários tipos, né? E o nosso objetivo com a Casa da Infância também é fazer a mulher entender a diferença entre o feminismo e o feminino. E nós queremos levar essas mulheres a viverem de fato e de verdade o feminino na sua essência. Porque as mulheres estão deixando isso de lado. Né? Elas deixam até de sentir cheiros. Sabe? Então, assim, o cheiro do homem incomoda. Sério? Nós trabalhamos muito com mulheres, né? Então, nós ouvimos relatos das mulheres dizendo assim, o cheiro dele me incomoda. A voz dele me incomoda. Nossa, nossa, não tinha ideia de tudo isso. Assim. A gente, como nós trabalhamos muito com várias mulheres e mulheres de... não é questão de nível social, de nível intelectual, de nível cultural, são todos os níveis. Então, a gente percebe que essa fala, ela é presente em todas elas. Em algum momento da vida, elas passaram por esse processo onde elas não conseguem sentir o marido também. Porque elas nem se sentem. Como que elas vão sentir o outro? Gente, você que está aí nos ouvindo agora, comenta ali nos comentários. Vocês vivem isso? Já viveram? Né? De não conseguir ter esse olhar, não conseguir... O cheiro, que profundo isso que você falou agora, sabia? De não conseguir suportar o cheiro, assim, é algo muito... E você disse que é comum.
comum. Né? E é comum, isso me E a gente surpreendeu vai muito tratar aqui. muito também, a gente vai tratar, não muito, né, mas a gente vai ter um espaço, né, específico para cada coisa ali, nós vamos falar sobre a sexualidade, né, e até a gente estava comentando aqui, chegando, né, as pessoas confundem sexo com sexualidade, né, então quando você vai falar sobre sexualidade é só sobre sexo, e quando é muito mais profundo do que isso, e a sexualidade, ela é muito abrangente, o quanto as mulheres não se conhecem, o quanto as mulheres não conhecem o seu corpo. O corpo. É que tem muitos tabus, né, envolvidos, muitas crenças. Tudo isso vem lá da infância, realmente. E nós estamos inseridos numa cultura onde nós temos dois extremos. Então, nós temos pessoas que convivem aqui com a gente no dia a dia, que estão passando pela revolução sexual. Mas muitas mulheres vieram da repressão sexual. Só que são dois extremos que não são verdade. Porque existe uma verdade da sexualidade em si, como ela deve ser. Uhum. Do sentir o prazer, a gente vive num contexto religioso, né? Que a gente vem de uma cultura onde falar de sexo é errado. É verdade. Uhum. Né? E se a gente for ver, nós não aprendemos sexo dentro de casa. Não, nem E nós, ainda que a gente tenha uma mentalidade hoje diferente, nós não falamos de sexo com os nossos filhos. Não, muito pouco, né? E quando nós deveríamos começar a falar com os nossos filhos a respeito de sexo a partir do 7º ano de idade dele. 6º, 7º ano de idade. Ou seja, uma criança de 6 anos, ela já tem que estar aprendendo sobre sexualidade. Nossa, a minha tá quase lá. Mas olha que engraçado, né? Eu queria comprar um óleo, esses óleos assim, essas coisas esses dias, né? Daí eu tava falando assim pro meu marido, eu tô com vergonha de chamar a moça no WhatsApp e pedir um óleo, assim. Daí só que, sabe assim, aquela coisa assim, de ser exatamente isso que você trouxe aqui, né? Mulher falar de sexo, nossa, falar de querer ter prazer, enfim, muitas coisas vêm, entra religião, entra cultural, entra minha mãe falando assim, né? Não pode falar que é proibido. Menina, ainda mais as mulheres, né? Mulher não pode falar dessa forma. Isso, então, vocês também vão trabalhar na imersão? Sim, porque assim, a mulher, ela abriu mão do sentir, né? E o sexo entra nessa questão. Por que ela abriu mão do sentir? Porque ela é uma heroína, né? Ela precisa dar conta. E para dar conta, ela foi desenvolver o logos. Você não vê mulher falando assim, nossa, eu tô cheia de curso. Eu sou rata de biblioteca. Aham. Então, ela compra um curso, ela faz outro curso. Por quê? Porque ela colocou o poder dela no logos. E não no feminino, que é a alma, né? Então, o logos é o masculino e a alma é o feminino. E daí eu não tenho corpo mais, eu só tenho cabeça. Essa cabeça que é intelectual, que ela vai correr atrás, ela vai fazer curso, ela quer aprender, né? E aí eu parei de ter corpo. Se eu não tenho corpo, como que eu vou sentir prazer? Né? Então, assim, as mulheres não se alimentam para experienciar, elas não vão na academia para experienciar, elas vão lá para ficar com o corpo ideal, que, sabe? Toda projetada para fora. E tem uma questão muito interessante que eu estava estudando esses dias, que como a mulher vem, então, com toda essa dor do feminino, tem parte dela que não se casa com o esposo, que sente raiva. Que é isso que a Pri falou, não posso nem com o cheiro dele. Porque o homem, ele não é raivoso. A mulher é raivosa, né? Ai, eu não suporto, não posso ouvir a voz, né? E quantos % dessa mulher não está casada com aquele homem? Porque ela precisa vingar as mulheres que sofreram, né? Das antepassadas ali. E aí o sexo está nesse lugar. Quantos % de mim que não se entrega nessa relação? Porque eu preciso vingar minhas antepassadas. É muito incrível, né? Ah, é muito intenso tudo isso, né? Imagine na imersão, então. E assim, uma coisa que a gente quer é mostrar para as mulheres que o sexo, ele precisa estar num ambiente de santidade, de cumplicidade, de se sentir e sentir o outro, sabe? Da pureza do sexo. O problema é que a gente tem uma mentalidade, a gente vem de uma sociedade que é mergulhada na pornografia. Exato. E daí, quando você pensa em sexo, já vem a questão pornográfica. E o sexo daquela forma, a performance daquelas mulheres, né? E os membros daqueles homens. E isso não é real. Aí vem a questão da comparação. Entende? Entendo. E daí você nunca vai estar satisfeita dentro do teu relacionamento.
Porque uma que você quer performar igual aquelas mulheres e você quer homens com aqueles corpos daqueles homens. Porque isso é idealizado, infelizmente. Né? Uma coisa que eu estava conversando com a Mônica esses dias também é que ela assistiu um filme e ela estava assim, tipo, muito sentindo o filme. e a questão do que não é falado muito, eu sou dessas também que eu começo a assistir série, gente, enquanto eu não vejo o fim da série, eu não, sabe? E daí a gente se envolve com a história, né? E aquela começa coisa... a viver aquilo. E uma vez eu escutei uma situação, mulheres não se choquem com o que eu vou falar, tá? Não se choquem, calma. Mas filmes de romance, eles são a pornografia feminina. Como assim? Sim, porque você se envolve com o personagem. A mulher se apaixona pelo personagem. Entendi. Entende? Uhum. Porque o homem, ele é visual no sentido, o estereótipo do homem, ele vai sentir e ele vai se excitar. A mulher se apaixona. Então, quando o homem ele vê uma pornografia, ele fica excitado. E a mulher, quando vê um romance, ela se apaixona. E a paixão dura mais. E o detalhe, você olha para aquela figura dentro da tua casa e você fala assim, o que é isso, cara? Como é que eu fui, né? Por que eu não fiz igual essa personagem? E o detalhe, você começa a lembrar dos ex-namorados. Se eu tivesse ficado com aquele cara, talvez tivesse sido diferente. Talvez eu pudesse estar vivendo essas borboletas no estômago que, né? Mas aqui naquela época eu não tinha maturidade, daí agora eu tô vivendo assim. E começa a criar todo um contexto. Que mulher não passou por isso? Sabe? Que atire a primeira pedra. Ah, sim. Com certeza. Isso é verdade. Nossa, a gente é muito profundo tudo isso. São muitas coisas, sabe? Então, nós precisamos parar para pensar. A gente não pensa, a gente não raciocina mais. Por quê? Porque essa questão frenética do que eu preciso fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ir pra academia, daí depois eu vou trabalhar, e daí eu tenho que cuidar da minha alimentação, e daí eu não olho para nada, não olho para ninguém. Chega no final do dia, eu tô extremamente cansada. E no outro dia começa toda essa insanidade novamente. E vai, né? Vira um ciclo vicioso. E eu vou te falar uma coisa, é muito provável que, mesmo você, né, as mulheres fazendo a imersão, a vida frenética vai continuar da mesma forma, só que elas vão parar e vão fazer as coisas de uma forma intencional e elas vão decidir, isso eu preciso fazer? Vai ter a consciência, né? Porque a partir do momento que você tem a consciência do que você vai conseguir decidir, de certa forma, é melhor para você. Não, e é tão incrível que tudo isso que a Pri tá falando tem tudo a ver com a relação com o pai e com a mãe. Tudo Né? a ver? Tudo a ver. Tudo a ver Fala ali mais sobre isso. Como eu me relacionei. Por exemplo, essa mulher que vive de forma frenética, provavelmente ela tá competindo com o pai. Então, ou esse pai foi destituído de poder pela mãe, quando a mãe diz, olha, teu pai não presta. Não presta pra nada. Ou teu pai foi embora, ou o pai foi embora, etc, etc. Então, ela precisa provar para o pai que ela tem poder, que ela é melhor do que ele, que ela consegue nutrir a mãe. E a mãe, ela é a base de todas as nossas relações. Então, o complexo materno, que é como eu codifico mãe. Quando fala a palavra mãe, no que eu penso? Eu penso no comercial de margarina, eu penso naquela mãe preparando o lanchinho da escola. Eu tenho uma ideia do que é ser mãe. Aí eu tenho a minha mãe e a minha ideia. Quando eu cruzo essas ideias, eu vou ter um complexo ou negativo, se a minha mãe não encaixa, né? Ou positivo. Só que essa minha relação com a minha mãe, com esse complexo, com essas ideias do materno, vão permear todas as minhas relações. Com o esposo, com os filhos, com os colegas, com os amigos, todos. Então, é muito incrível. E lá na Casa da Infância, a gente vai levar elas, então, nesse lugar da fome de amor, que é o primeiro impulso de vida, que é nutrição, mas é amor, né? Pensa. Então, eu recebo da minha mãe alimento, mas eu recebo amor. E alimento é amor, e amor é alimento. Então, se eu tenho uma compulsão por alimento, mas alimento também é amor. Você entende que é difícil? É difícil essa separação, então, esse olhar. Toda essa fome de amor, né, que as mulheres têm e não sabem que têm, ou sabem e não assumem. Só que a fome de amor, ela também é pulsão de vida. Ai, vamos já Cara, falar, é muito então incrível. vamos entrar. Fala mais sobre a fome de amor, então, já. É porque, assim, quando a minha mãe não está disponível para me alimentar, eu também sinto rejeição. Porque o seio materno também é amor. Mas se eu não amamentei no seio, então eu já tenho essa fome? Não. Se você... Meu filho, por exemplo, aí eu fui mãe e não amamentei, né? Não amamentei no seio, enfim.
ela já tem essa fome? Então, existe um estudo sistêmico que pode ser que ela tenha rejeitado o peito. E aí ela rejeitou o amor que vem da mãe. Aí é toda uma questão. É muito incrível, assim. Sabe? Então, é muito profundo. E essa fome de amor, essa fome inicial, ela é uma pulsão de vida mesmo, né? Então, quando eu sou acometida por essa fome de amor e eu desconto na compulsão, seja comida ou seja outra coisa, eu preciso parar e pensar, da onde vem essa fome de amor? O que eu preciso agora? É um abraço? Eu preciso sentir isso para eu dissociar da comida e entender que a comida é só nutrição. Eu preciso fazer. E você pode observar a tua filha para ver se ela come as emoções. Como isso? Me conta que eu preciso saber mais sobre isso. Como que eu vou observar? Como que sabe se come as emoções? Sabe aquela coisa que almoçou? Aí passa um pouquinho, mãe, tô com fome. Né? Mãe, sim. E começa aquele belisco. Aquele belisco de coisa. Doce, coisa que não nutre, né? Normalmente é a fome de amor. E tem mais uma situação, né? Crianças que roem unha. Também elas têm essa associação, não rói, meu Deus, né? Então tá tudo sob controle por enquanto. Tô só analisando. É uma substituição, né? Aquelas que tem aquelas unhas bem assim, bem no vivo ali, no tudo. Que é a fase oral, né? Que é. Mas mesmo depois de adulto, quando você também faz isso depois de adulto, ainda vem lá, ainda você está sentindo muito? Nossa. Criança. Muito. Sim. Senta lá comigo um dia fazer você visitar a tua infância, pra Eu você ver o quanto dói. Vou ter que sair marcar isso daí urgente, porque eu preciso muito saber. Marca que vale muito a pena. E como que surgiu esse projeto? Porque até a Bri trouxe um pouco, né? A primeira foi a conexão com você, com a Mônica. E esse nome? E por que o projeto? Por que a imersão? Como que surgiu? Primeiro comecei a atender várias mulheres que estavam num papel incomodativo no casamento, né? Daí ela fala assim, eu não tô legal no meu casamento, não tô feliz, meu marido isso, aquela coisa toda. Eu comecei a observar um padrão. E venho observando esse padrão há muitos anos. Não só na mentoria, mas de amigas mesmo. Falei, cara, tem algum padrão no casamento, né? E aí eu tive vontade de estudar sobre isso. Mas, até dando uma dica aí para as pessoas que estão assistindo, tem muito conteúdo raso na internet. Muito conteúdo raso. E eu falei, cara, eu quero algo que realmente seja um estudo profundo sobre isso. E aí eu achei um estudo, então, baseado na psicanálise sobre o feminino ferido. Quem traz esse estudo é o próprio Jung, é fantástico. O Jung, né? Ele é fantástico, sim, né? Fantástico. E quando eu conheci a Pri falou, Mônica, eu tenho uma ideia assim, ela e a Mari acho que já tinham confabulado essa ideia por muito tempo, que é a ideia de trazer essas mulheres, então, em volta de uma mesa e tal. E aí nós estávamos numa palestra, eu e ela. E quando eu entrei nessa palestra, que a gente fala com Deus, tá? Sim. Tá, sim. Não sei como que as pessoas veem isso, mas, né, a gente fala com Deus. Eu estava assistindo um workshop sobre pitch de vendas. E Deus falou assim para mim, você não vai levar as mulheres para fora mais. Porque eu fiz uma transição de carreira ano passado e eu saí com a proposta de levar as mulheres para fora, elas terem mentalidade de sucesso, esse negócio todo. E Deus falou, não quero isso. Você vai levar as mulheres para dentro. Daí eu falei, tá. Daí ele falou, e a imersão vai ser assim, vai ser numa casa assim, vão ser 3 pessoas, vai ser esse desenho. Aí eu até falei pra Pri, Deus acabou de me dar o desenho desse negócio e tal. E daí eu indo embora. Vocês duas, nós duas, sem ainda ter a Mari, acho que já estava no projeto, mas não estava na palestra. Não estava na palestra. E aí dentro do carro, o nome desceu. Eu digo que desceu porque, né, essa coisa de que Deus mora no céu, mas acho que não. É um download. Um download. Um download do céu. E eu sou péssima para nome, e daqui a pouco veio Casa da Infância. Eu mandei para ela falou, sensacional. E aí eu entendi, sabe? Deus foi falando sobre isso comigo, que ele queria realmente que as mulheres voltassem para esse ser, para essa essência, porque a mulher nasceu para gerar verdades espirituais. Ela gera vida e ela gera verdades espirituais. Só que uma mulher fazedora, né, não está nesse lugar. Quando você fala fazedora, é essa mulher que mora na cabeça no começo, que quer fazer acontecer toda hora ali, nessa loucura, nessa correria de querer ser 1000 coisas ao mesmo tempo, porque mulher tem o dom de fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem muito isso, assim, não, eu dou conta, eu faço tudo ao mesmo tempo. Isso. E daí ela perdeu a conexão com o intuitivo, né? Que a mulher é intuitiva, com o sentir, com toda essa relação com a sua alma.
e quem perde é quem está em volta. Porque imagine você ter uma mulher que ela vai fazer. A mulher não vai deixar de fazer, não é disso que a gente está falando. Mas ela vai ter esse masculino dela vai ser saudável. Porque o feminino dela está saudável. Então, o manifesto, que é o para fora, que é o masculino, ele também vai ser saudável. Imagine quanto não vai ganhar você chegar em casa do trabalho e você fez por amor. E teus filhos vêm, mãe, e você fala, eu tô feliz, eu tô realizada. Do que você chegar, ai filho, nem fale comigo hoje porque eu tô morta. Né? Cansada, tô estressada, tô... E eu vejo assim, quando a mulher ela estiver no lugar que é dela, ela também vai colocar o homem no lugar que é dele. Porque voltando lá na criação, né, quando Deus criou o espírito macho e fêmea, Deus fez o corpo do homem, né, e soprou o espírito, que é o homem espírito. Deus chama o espírito de homem. Então ele soprou dentro do homem. Aí ele esperou o homem dormir, que todo mundo sabe, né, e pegou do corpo do homem e soprou o homem espírito, fez o corpo da mulher com tudo isso que a gente tem e soprou o homem espírito dentro da mulher. Então, existe o homem espírito masculino e o homem espírito feminino. Cada um tem uma função. Deus é sábio, né? muito sábio. É Né? lindo. Eu sou apaixonada por essa. É, o olho né? brilha, só te falar ali. Então, quando a mulher ela se enxergar quem ela é, o poder que ela recebeu quando ela foi criada, né? O que ela vai fazer? Ela vai tomar a posição dela e ela vai dar a posição certa para o homem. Porque nós vivemos num mundo onde a mulher está sempre lutando para assumir o papel do homem. E você pode ser feminina, delicada e pode ser líder, pode ser o que você quiser, com a tua feminilidade, entendeu? Não vai deixar. Uma coisa que é muito interessante, quando você ouve alguma mulher falar que ela é do lar, né? Que ela é submissa, né? Nossa, aquilo a mídia cai em cima matando, sim, né? É. Então, a mulher, ela foi feita para caminhar junto com o homem. Por isso que Deus tirou do lado, né? Uhum. Ele não fez a mulher para ser submissa ao homem. Eu fiquei apaixonada quando eu vi isso, porque na queda, quando o homem caiu no pecado, né, na criação, Deus falou assim para a mulher que o homem te dominará. Mas sabe por quê? Porque o poder que Deus deu para a mulher é muito grande. O poder de influência é muito grande. Uma mulher, ela pode governar um país sem ela ser política. Ela deita na cama com o presidente e fala assim, amor, aquilo que você propôs não é muito legal. Aí, só essa frase. Pronto, ela está dominando o país. É a influência, né? E o que eu acho maravilhoso também é que nós não somos mais submissa ao nosso marido, como fala a palavra. Por quê? Porque Jesus veio para resgatar, sabe? Resgatar essa mulher caída e devolver ela no lugar onde Deus fez ela para ser. Uma mulher que tem poder de influência e o homem poder de posição. Os dois vão caminhar junto. Então, a mulher, ela vai influenciar. E ela não está mais embaixo do homem. Porque Jesus resgatou ela desse momento que ela caiu na história lá do pecado, né? Jesus resgatou, quando ele resgatou, ele tirou a mulher da submissão, de ficar embaixo. A gente inventa um monte de nome. A gente fala, não é ficar embaixo, é ficar é para ficar sobre sobre a mesma missão. Sobre a mesma missão. Não, a mulher foi feita para caminhar com o homem, lado a lado. Ele no poder dele, de posição, e ela no poder de influenciar. Então, Jesus veio e resgatou a mulher desse poder de servidão e colocou ela do lado do homem. Então, a mulher, ela tem que caminhar com o poder que ela tem, sem querer usurpar o poder do homem. E nenhuma da outra. Então, quando eu estiver lá em casa e eu for lá servir o prato pro meu marido, eu não estou sendo submissa, né? Que aquelas não, pessoas, você ir lá e colocar comida pro seu marido. Você está fazendo isso porque você quer fazer uma demonstração de amor, sabe? E você acredita que tem mulher que não faz porque elas se cobram, né? Então, por isso que você trouxe isso. É um ato de amor, isso não vai te diminuir nada. Exato, porque o teu poder é de influenciar ele. Até porque a palavra de Deus diz que maior é o que serve.
Exatamente. Uhum. E quando a mulher, quando Jesus veio resgatar, então essa mulher que ela não conhece a verdade, porque a palavra diz que a verdade nos liberta. Então, quando ela não conhece essa verdade, o que a mulher quer fazer? Ela quer dominar o homem. Ela quer estar não do lado dele, mas ela quer estar dominando ele. E Deus não fez o homem para dominar a mulher e nem a mulher para dominar o homem. Ele fez para os dois caminharem para cumprir o propósito de Deus na terra, na humanidade. Então, a mulher com o seu poder e o homem com o seu poder lado a lado. E é isso que a gente está querendo levar para resgatar dessas mulheres, curando a alma, curando as emoções e fazendo elas passar por essa transformação de restauração. Isso. Uma vez eu escutei uma analogia que eu acho bem interessante, assim, de que nesse momento ali que Deus estava tirando a costela do Adão e tal, fazendo a mulher, ele tirou de dentro do homem a doçura, ele tirou de dentro do homem a influência, ele tirou de dentro do homem o poder de convencimento, né? E colocou na mulher. Então, não existem as mesmas características no homem e na mulher, porque um é o complemento do outro. Exatamente. Né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu gosto de falar para as meninas ali. Quando nós falamos sobre a Trindade, nós falamos sobre Deus. Deus, ele é triuno. Né? Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele é um. E a família tem essa mesma representação, porque é o pai, a mãe e os filhos. O pai é a autoridade, a mulher é aquela que tem o poder de convencimento. Só que existe uma linha muito tênue entre convencimento, esse poder de convencimento e de persuasão, com manipulação. Que esse é o grande problema. Porque as mulheres, elas têm usado esse poder que Deus deu para elas para manipular. E não só manipular o marido, os filhos, o casamento, mas todos os lugares onde elas estão. Porque quando a gente fala sobre manipulação, quando você olha por trás disso, existe uma mulher que manipula. Sim, né? Uhum. Então, assim, qual é a representação? Falar, os filhos da representação... Jesus, né? Os filhos representam Jesus? Sim. Porque a Bíblia fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a grande comissão de Deus, onde Jesus chegou e falou para nós encaminharmos, né, os nossos filhos, direcionarmos, darmos uma direção para os nossos filhos. E eles têm essa missão de levar a palavra de Deus, levar a mensagem da salvação, levar as boas novas. Levar as boas novas, né? Nossa, gente, é lindo tudo lindo, isso. Né? É lindo. Você viu que vai ser bem completo, Não, né? por isso que eu tô falando, vai ser algo muito profundo. Vai ser espírito, né? Porque o rio, ele encontra o mar, né? Então, a alma encontra o espiritual, sabe? E essa proposta do Caso da Infância é sobre isso, né? Sobre você visitar tuas dores, você vai ser curada até que o rio vai encontrar o mar. Então, não tem como não trazer transformação para a vida da pessoa. Não tem, né? Por mais que você vá só por ir, não existe essa possibilidade de você não ser tocada e não ser transformada lá dentro. E o interessante é que a gente leva conhecimento, mas a gente conta com o fator Espírito Santo, que nós cremos que o Espírito Santo está envolvido nesse nosso trabalho. E isso faz muita diferença, o Espírito Santo está envolvido. E vale a pena ressaltar que não vai ser palestra, sabe, Tassi? Porque a gente acompanha bastante imersões que são palestras, mas lá vai ser tudo imersivo. Convivências, com experiências e tudo bem imersivo mesmo, sabe? E assim, eu falei, quando a gente conversou sobre essa experiência, né? Eu falei, eu não quero esse negócio que fica uma pessoa falando lá na frente, o povo sentado, cansa, anotando e tal. Não. Então, eu já vou falar para vocês. Então, não tem material, não tem apostila, não tem PDF, não tem nada. Não vai ter um certificado depois que você saiu de lá, não vai ter nada disso. E outra, vai ter comida de vó, né? Então, a Pri vai falar, tem comida de vó, gente, tem café da manhã, o cheiro do café passando, aquele pão lá assando, vai ter pão assando, né? Vai ter pão também, pão vai caseiro. Ter pão caseiro, vai ter bolo, né? Aquele bolo, aquela nega maluca, sabe? Com uma casquinha da infância. dura de infância. Bolo de cenoura com chocolate em cima.
Vai ter. A gente vai falar disso mais no final. Calma, que a gente tem que deixar um suspense, porque todo mundo, se está aqui com a gente, ó, quase 40 minutos de podcast, é porque está fazendo sentido, é porque quer saber mais do que vai acontecer. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também mais sobre o feminino ferido, né? O que é o feminino ferido? O feminino ferido, ele é a criança não nutrida? Não. Tá? Explica um pouquinho pra gente mais sobre isso. Então, assim, ó, o feminino ferido. Quando eu tô na barriga da minha mãe, óvulo, a minha mãe bebê na barriga da minha avó. Então, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava lá dentro. Então, eu venho com toda essa carga genética das dores da minha avó, das dores da minha mãe, que são as dores ancestrais, né? Então, o que tem ali? O que tem nesse feminino ancestral? Tem traição? Tem divórcio? Tem falência? Tem abusos emocionais? O que eu trago, né? Ok. Fora isso, eu nasço e preciso da nutrição da minha mãe. Porque o feminino, isso é uma coisa muito legal de ressaltar, o feminino ele é ferido entre as mulheres. A gente pensa que o feminino é ferido pelo patriarcalismo, e não é verdade. Esse sistema patriarcal, ele vem somar a toda essa questão, mas ela é ferida no feminino. Por isso que ela vai ser curada entre mulheres. Então, ela é ferida entre mulheres e curada entre mulheres. Então, esse complexo materno negativo, por exemplo, a mãe trabalhava demais, essa criança se sentia abandonada, essa filha. E assim vai criando todas as emoções da criança que já traz... O que é feminino? Só para deixar claro, é nossa alma. É a porção alma. Então, o homem tem o feminino, a mulher também tem o feminino, né? Então, o feminino ferido, a alma ferida. Só para ficar mais claro, acho que é melhor para entender. Ok, então, vai ter toda a relação com a mãe, depois vem a relação quando a menina menstrua. Quando a menina menstrua, ela precisa ter toda a estrutura emocional para isso. Entende? Porque ela está atravessando um portal ali. Só que não tem. Não tem. Porque ela tem um poder, que agora é sexual, mas na psique ela não tem, ela não sabe que ela tem. Então, vem toda uma questão. A entrada dela nessa questão sexual, como que ela entra, sabe? Ela está totalmente orientada para isso? Aí pensa uma menina ferida sexualmente na primeira vez. Porque, não sei, né, as mulheres estão assistindo, mas será que as mulheres foram tão felizes assim na primeira vez? Né? Eu fui porque eu fui obrigada, eu fui porque meu namorado ia terminar comigo, eu fui porque minhas amigas já tinham ido, então eu tinha que ir também. Enfim, o que levou elas? Curiosidade. E aí, psiquicamente, elas estão com uma questão. E isso vai se arrastando. Você quer um item bem interessante do feminino ferido? Raiva. Mulher raivosa. Que é o que é. Tem um feminino... Sabe aquelas chefes, assim, que chegam atacando todo mundo, que ninguém suporta? Aquilo lá é um feminino ferido. Outra coisa que é chocante, assim, todas essas mulheres não querem mais menstruar. Eu não quero sentir no meu corpo. Eu não quero sentir que eu tenho feminino. Eu quero estar poderosa no nível dos homens trabalhando pra caramba e produzindo. Quanto menos eu me incomodar com isso, melhor. Tudo isso é herança de um feminino ferido. Nossa. Depois vem as dores, as questões do útero, o câncer de mama, né? Todo um processo, a endometriose, eu não consigo engravidar, enfim. Só que todas as mulheres que nascem com uma espada na mão. Eu preciso fazer justiça às minhas antepassadas. Então, tanto é que o movimento feminismo é um exemplo disso. Preciso fazer justiça, né? Qual que é um feminino sarado? Vou dar 2 exemplos. Eu vou para a faculdade, eu vou levantar bandeira, eu vou botar o feminismo, eu vou botar esses homens abaixo, eu vou falar mal do patriarcado e tudo. Qual que é o feminino ferido? Eu vou me formar, eu vou dar aula nessa faculdade, eu vou dar a minha contribuição, né? Trazendo as mulheres para mim, mudando a mentalidade. Não preciso levantar bandeira, não precisa trazer a espada. Então, assim, feminino ferido carrega uma espada. E essa questão da mentalidade, né? A gente tem ouvido, a gente está num movimento aí, né? De mudança de mentalidade, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade e tal. Mas só que ainda assim, a mentalidade ela tem sido mudada para algo que também não é legal. Né? Então, assim, é para um movimento que as pessoas falam do cocriar, você tem que usar a sua mente para criar, você tem que usar a sua mente para acessar. Quando, na verdade, assim, isso é válido, isso é certo? Sim. Mas precisa haver esse processo de cura.
Porque senão não vai fazer sentido. Você vai conquistar tudo que você quiser. E ainda assim você vai se sentir frustrada, você vai estar ferida, você vai sentir aquele peso. Por quê, né? Uma das coisas que eu falei pra Mônica quando eu fui lá na sessão com ela, né, de terapia, eu falei, cara, eu sei da minha questão espiritual. Eu sei quem eu sou. Eu consigo me chegar confiadamente diante do trono de Deus. Eu sei quem eu sou no Senhor. A minha parte espiritual eu busco intencionalmente, todos os dias. E falei, o que tá errado aqui? Pô, Deus, o Senhor não tá fazendo o seu trabalho? Né? Pô, o que tá acontecendo? O Espírito Santo não tá curando as minhas emoções? Quando, na verdade, eu preciso entender. E foi a partir o download, né? Baixou numa conversa com a Mônica, eu falei, uau, é a minha alma que precisa ser tratada. E eu lembrei da Bíblia. De novo, né? Porque eu falo que é inevitável eu trazer a Bíblia. Então, assim, qualquer conversa que você vai ter comigo, eu vou trazer a Bíblia. Davi, em Salmos, ele fala, aquieta minha alma. Então, ele dá um comando para a alma dele. Então, é assim, é a psique dele dando um comando para a alma. Então, é o corpo dele, intencionalmente, dando um comando para a alma dele. Então, nós podemos fazer isso. Fica quieta. Pô, o que você está sentindo? Que daí é aquele negócio. Estou sentindo. Devo sentir, não devo sentir? E o problema é que a gente quer fugir, que é aquilo que a Mônica falou. As mulheres, elas estão fugindo do sentir. Não querem sentir mais. Né? Nem o cheiro do marido. Nem o cheiro do marido. Gente, coitados dos maridos. E sabe o que é tão legal, incrivelmente incrível? A mulher, ela faz assim, ela estuda, daí ela olha pra carreira, né? Olha pra carreira, não que esteja errado, deixando bem claro. Olha pra carreira dela, vai performar na carreira, né? Daí um dia, talvez ela pare pra ter filhos lá na frente, pode ser, mas o casamento ela vai olhar por último. Exatamente. Sabe? Né? E eu tava ouvindo esses dias, que eu também sou cristã e gosto muito de ouvir a palavra de Deus, que ela dizendo o seguinte, que a única coisa que importa para Deus é o casamento. Porque ele diz que a relação de Jesus com a igreja é igual à relação do homem com a mulher no casamento. Olha que profundo. E a gente vai olhar isso por último, né? E isso que a Pri falou, tá, você vai cocriar, e eu acho legal, vou ter o melhor carro, eu vou trocar de carro, eu vou casa na praia e tal. Só que, de repente, eu olho aquela pessoa do meu lado e falo, cara, quem é ele? Quem é ele? Né? Será que eu conheço esse homem? Será que ele me conhece? Parece que ele vai ficando para trás e você vai indo, e ele não vai te acompanhar porque você evoluiu. Evoluiu, né? E é muito isso, as mulheres falam isso mesmo. Ele não me acompanha. Ele não me acompanha. E isso é sobre tamanho, né? Uma mulher que está se colocando maior que o homem, né? E eles devem ser do mesmo tamanho no relacionamento. Então é lindo o processo, assim, é incrível, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, assim, que... E falando dessa questão da mulher, só não te interrompendo, já te interrompendo, é que eu lembrei agora de uma situação, eu queria que você falasse, Mari, daquela mulher de Provérbios 31, do 10 ao 31, já deixando aí o versículo para as mulheres darem uma olhada nessa mulher ideal, né, mulher virtuosa, que muitas pessoas já ouviram falar, né, está nesse endereço. Como que você via essa mulher? Bom, eu via uma mulher que tinha que ter todas aquelas, como que a gente chama? Qualidades. Aquelas características, qualidades, e que ela tinha que ser completa, daquela maneira. Sabe? Então, uma mulher que faz tudo aquilo. Aí você começa a estudar. Você quer explicar? Você começa a estudar aquele livro e você descobre o que você descobriu. Não, eu quero que a Mônica fale sobre essa mulher também. Não, eu achava que era uma heroína nata lá na Bíblia, né? Meu Deus, uma mulher... Nossa, uma mulher maravilha dentro da Bíblia. É aí que entra a síndrome da heroína? Não. Sim. É? Então fala mais sobre a síndrome eu achava da heroína. que essa mulher... eu achava que essa mulher da Bíblia era a heroína, entendeu? É completa. E aí que eu falo, né, sobre a gente estudar profundamente a Bíblia, né? Ali fala do relato de uma mulher, né, onde ela é elogiada pelo marido, o marido é conhecido por causa dela. Então, ela empreende, ela cuida da casa, ela dá ordem às servas, os filhos olham para ela e dizem, existem muitas mulheres maravilhosas, mas você a toda sobrepuja. Então, quantas coisas essa mulher... A lâmpada dela não se apagava de noite, então assim, ela estava sempre disposta, sempre disponível. E daí a gente, né, nós, réis mortais, olhamos para aquela figura da mulher virtuosa e falamos, não damos conta.
Eu não consigo ser essa mulher, não consigo dar conta. Não tenho nem serva. Aí vive frustrada. Vive frustrada. Né? Então, assim, fala que ela fazia as roupas para os filhos no inverno, que ela, né, cuidava de todas essas questões. Comprava, vendia, né? E fazia cintos para os mercadores e tal, enfim. Só que quando você vai estudar profundamente, ali está dizendo que você pode ser o que você quiser. O que você desejar. Se você quer empreender, você vai empreender. Se você quer ser dona de casa, ok. Se você quer, você pode fazer o que você quiser. Quer levantar cedo, você levanta. Né? Porque lá fala assim, que ela levantava antes do sol nascer. Só que fala que à noite ela estava acordada. Cara, é doido. É doido, então, bem porque doido. ali é uma analogia, falando de você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar acordada de noite trabalhando, você pode. Se você quer levantar de madrugada, você pode. Entende? Então, assim, é uma personificação do que a mulher pode ser o que ela quiser, ela é livre, né? E quando a gente tem esse encontro com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade, e nós entendemos que nós temos essa liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser, como a gente quiser, onde a gente quiser, desde que, né, nós sigamos os princípios. Existem princípios a serem seguidos. Porque a palavra de Deus diz também lá, esqueci o endereço agora, mas fala que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, assim, você pode fazer. Você tem uma escolha. O Senhor nos deu uma escolha. Ele deu uma escolha para Adão. Sim, o poder da escolha, né? Ele deu o poder de escolha, só que assim, junto com a escolha vem uma consequência. E nós decidimos. Somos nós que decidimos sofrer ou não essas consequências a partir da escolha que eu faço. E voltando lá na mulher, o que acontece? As mulheres leem aquilo lá e daí elas começam a querer viver aquilo, ser aquela mulher do Provérbio 31. Não tem. Isso não existe. Isso não é palpável, não é alcançável. As mulheres vivem frustradas porque elas querem ser exatamente como o Provérbio 31 diz. E ali está dando a liberdade da mulher poder escolher o que ela quiser fazer, desde que ela seja plena. Ela não precisa fazer tudo, mas ela pode comprar uma terra, ela pode vender, ela pode o que ela quiser, certo? Mas o que nós temos encontrado é mulheres frustradas porque não conseguem dar conta de tudo aquilo que a mulher de Provérbios faz. Não foi para isso que nós somos chamadas. Nós somos chamadas para a liberdade e podemos escolher aquilo que a gente quiser fazer dentro, como você falou, não quebrando nenhum princípio. E ali ela não quebra princípio, ela mostra o que a mulher é livre para fazer. E tudo isso é um processo que de... acontece. Isso vocês vão trazer tudo Sim. isso e muito mais que Sim. isso na imersão. Sim, porque é o processo do sentir, é o processo do se reconectar com a alma, é o processo de se reconectar com o feminino ancestral, com essa intuição que é da mulher, né? O homem não tem intuição. Então, todo esse processo de transitar psiquicamente, porque a heroína é como se ela fosse a fase adolescente da psique da mulher. Todas nós vamos ter a heroína, que é essa correria, se formar, fazer faculdade, aquele negócio, esse ímpeto, essa primeira marcha, né? Só que a gente não precisa ficar na heroína. Depois a gente vai pro arquétipo da mãe. Mas ninguém precisa ser mãe a vida inteira. Tem mulheres que têm, sei lá, já passaram, os filhos são crescidos, elas estão nutrindo os outros. Nutrindo, né? É uma coisa assim absurda. Que canseira. Então, a gente vai fazer com que elas transitem nessa psique até chegar na psique máxima, né? Que é essa mulher que experiencia a vida. Já pensou você experienciar a vida? Nossa, é uma delícia, né? né? Que eu ia falar, é maravilhoso. Por isso que eu falei que é apaixonante tudo eu isso. tô numa fase assim muito gostosa da minha vida pelo seguinte. Então, eu vivi muito, até a gente conversando, a Mônica, eu vivi muito para minhas filhas, 3 filhas. Vivi para elas, né? Fui mãe em tempo integral, aquela coisa toda, tal. Aí minhas filhas casaram muito seguido uma da outra. Aí eu entrei para aquela síndrome do ninho vazio. Sabe? Que eu tinha crises, sabe? Porque eu não sabia o que fazer da minha vida, né? E bem depois disso, meu marido também teve um problema de Alzheimer, aquela coisa toda. Então, como que essa mulher agora, na meia idade, o que vai fazer
né? Sem as filhas ali, né? Isso. Então, eu estou nessa nova descoberta de que existe vida depois dos filhos. Ai, que delícia! Então, é muito bom, sabe? Eu quero muito que as mulheres saibam disso, sabe? Deixa os filhos viver a história deles, mas comece a se curar, a se olhar, sabe? Se precisar da Mônica, vai fazer terapia, né? Mas se encontre que dentro de você é uma mulher viva, sabe? Que pode ser útil ainda, né? Então, por isso que eu falo, eu estou numa fase muito boa da minha vida, porque eu estou me descobrindo que eu ainda tenho muito para passar, sabe? Não e só servir, né? Então, aquela foi uma fase maravilhosa, mas eu ainda posso ser maravilhosa nessa fase também. E sabe que é tão lindo nesse processo que no começo você quer ser conhecida. Você quer aparecer, você quer ser a melhor, você quer brilhar e tal. Só que quando a sabedoria vai amadurecendo, você quer ser desconhecida. Sabe? Antes você precisava estar ali com os filhos à sua volta, você precisava daquela autoimportância. Quando Do reconhecimento dos filhos, você está falando tudo, agora na de verdade, tudo. né? Mas quando você está nessa sabedoria madura, você fala, tá tudo bem se não aparecerem aqui. Eu tô bem comigo mesma. Eu não preciso ser importante, nem conhecida, nem aparecer e tal. Não preciso do pódio mais. Então, essa sabedoria está em não ser conhecida. Você abrir mão de tudo isso, né? E realmente usar a tua existência pro bem do próximo, né? Não no sentido, assim, do ego. Você sair do ego cada vez menos, né? Não existir o teu ego. É porque daí a gente vai aprender a devolver o que é do outro. É verdade. Sabe? Exatamente. Porque a gente tem a tendência em carregar o que é do outro e querer carregar o do filho, querer carregar o da mãe, querer carregar o do pai, do marido, né? E nesse processo todo do verdadeiro autoconhecimento, né? Você entende assim, o que é meu? Isso não é meu, então eu vou devolver pra você, eu vou devolver pra você, eu vou devolver pra você. E eu começo a me tornar leve. Não carrega tantas pedras, né? Tantas mochilas cheias de pedras. E, gente, isso... Sabe o que eu acho mais incrível de tudo? É que você não precisa fazer 10 anos de terapia pra você entender isso. Eu, numa sessão com a Mônica, eu entendi isso. Entende? Então, assim, são coisas que a gente já vem buscando há muito tempo. Porque você tá ali naquela busca incessante e compra milhões de cursos e milhões de imersões e... Ai, conheci o fulano de tal, daí a amiga já conheceu o outro. Ai, faz sentido pra mim, vamos lá. E vira aquela coisa, né? E quando, de repente, você olha para tudo aquilo que você adquiriu de imersão e mentorias e tudo mais, e você fala, tá, qual foi agora, a diferença, né? que fez na minha vida? Né? Eu consegui avançar, eu vejo muitas, inclusive, retrocedendo. Né? Porque a gente está nesse movimento com mulheres. Então, a gente percebe que, ainda que elas estejam nessa busca incessante, em vez de avançar, elas retrocedem. Porque começa a ter essa questão, a síndrome da heroína, né? Do tipo, eu sou a poderosa, eu tenho que ser poderosa, eu tenho que ser conhecida, eu tenho que... Isso vai gerando um peso, porque isso não é seu. Devolve para quem de fato é aquilo, né? Pra gente poder se sentir e saber quem a gente é. E pegando seu gancho agora, vamos falar, então, assim, mais sobre o projeto. Para quem que é, né? Para quem que é essa imersão? Quando que vai ser? Qual que é a data? A gente está aqui falando de Curitiba para vocês que estão ouvindo, porque o nosso podcast vai aí pelo mundo, né? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. O projeto, a imersão vai acontecer aqui em Curitiba. Falem mais um pouquinho para quem que é, qual que é a data, como que vai funcionar, como que estão as inscrições, qual é a quantidade, porque eu sei que é uma quantidade limitada para essa primeira imersão. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Quer falar? Pode falar. Então, vai ser no dia 6 e 7 de maio, né? Então, tem um prazo aí para o pagamento. Dia 15 encerra a venda do primeiro lote. 15 de abril. Dia 15 de abril. Abril. Vai ser numa chácara, né? O nome é... Manassés. Recanto Manassés, né? Isso. Fica em Almirante Tamandaré. Só que a nossa ideia mesmo, a gente não conseguiu ainda esse lugar porque ainda não apareceu, mas vai que agora, né, gente? Agora, né, aparece. Sente no coração aí de vocês de ter esse lugar, que a ideia é a gente ter uma casa com características de casa de vô, né? Então, a casa da vovó, né? Aquela fala, Mônica, também como que é a situação de ter aquele ambiente, o sofá, sabe? A vivência da casa, né? Porque a ideia é ser casa, uma casa, é casa da infância, é ser uma casa. Mas, como hoje a gente não tem essa possibilidade,
A gente não encontrou, nós até procuramos no Airbnb se tinha alguma casa com as características que comportassem esse número de pessoas. Porque a questão é comportar as 20 mulheres que a gente vai levar fora as staffs, né? A equipe e tal. Então, é isso, né? Dia 6 e 7, o Na valor... Chácara Manassés, a gente tem o link de inscrição, são só 20 vagas nesse primeiro. A pessoa, então, vai entrar no sábado pela manhã, já para o café da manhã. Para o café da manhã. E vai sair no domingo de manhã, pós-café da manhã. Por que a gente resolveu fazer para dormir? Porque vai ser tão intenso, né? Que daí a pessoa vai ter aquele tempo de descanso para dela chegar na casa dela, porque às vezes dá um choque de realidade, tem né? Um choque. E no dia seguinte ela vai poder almoçar com a família. Até porque para ela poder sentir tudo o que aconteceu, porque vai ser muito profundo. As experiências que a gente vai proporcionar para essas mulheres nesse dia vai ser algo muito profundo. São coisas que elas, talvez, eu digo talvez todas não tenham passado por um processo do sentir a si próprias. A si própria. Né? Então, nós vamos conduzir elas para esse momento. Daí lá no link vai... uns spoilerzinho aí, né? Lá no link vai ter tudo, né? Como que vai funcionar. Eu tenho que levar roupa de cama, sei lá, tudo, eu tenho que fazer o quê. Então vai estar, a partir do momento que você confirma a tua inscrição, você já consegue saber o que fazer. Porque vão ter coisas específicas que a gente vai pedir para essas mulheres levarem. Né, por causa dos momentos que a gente vai viver lá. Então, tem coisas que elas mesmas vão precisar levar para essas experiências que a gente vai ter. A gente vai criar um grupo, né, de WhatsApp e vamos depois dando... das inscrições, né? Aquelas que já se inscreverem, né, vai para esse grupo. Vai para esse grupo. E você comentou para quem é, né? Isso, para quem é? Para quem a Casa da Infância. Para mulheres que se sentem sobrecarregadas, para as mulheres que têm raiva, para as mulheres que... nunca elas tiveram dor e essa dor nunca foi acolhida, então elas dizem assim, ó, não, eu não posso parar para chorar, imagina, eu tenho que produzir para essa fala, né? Tem que ser forte, eu não posso chorar. Tem que ser forte. Para mulheres que se sentem abandonadas, para mulheres que têm questões com o seu relacionamento, né? Às vezes elas pensam assim, nossa, mas eu só me conecto com homens Y, Z, homens abusivos, homens que me abandonam, homens que me traem. Então, para todas essas mulheres. As que se sentem rejeitadas. Né? Sentem que falta algo, né? Porque pode ser que essa mulher já tenha performado de todas as formas. Tenha um marido top das galáxias, os filhos tudo bonitinho, entendeu? Só que ainda assim ela olha para dentro dela e fala, o que tá faltando? Tá um vazio ainda, né? Ainda sente que precisa de algo mais, de mais alguma coisa. E lá você vai encontrar. É aquela mulher que ela acha que ela precisa tirar um tempo para ela, só para ela, sabe? Ela vai dizer assim, não tenho nada disso, mas eu quero tirar esse tempo para mim, sem filho, sem marido, também sabe? É para você, né? Pra Se você não ser cacholinho desses, mas você quer ter um tempo teu, viver aquele momento, aproveita essa oportunidade única, que é a primeira, vai ser a primeira, então, primeira imersão do projeto Casa da Infância. Então, você está convidado, você que ficou aqui com a gente, mais de 60 minutos já de conversa, de podcast. Se pense, todo esse conteúdo, esse conhecimento vocês estão ouvindo aqui, imagine como que não vai ser lá. Imagina ficar, né, mais de 24 horas, um dia e meio com essas mulheres maravilhosas e poderosas que vai te levar a ter esse olhar, a enxergar quem que você realmente é, né, o teu ser, o teu sentir. Gente, eu vou, né? Porque isso é apaixonante, mas você acha que não? É claro que eu vou estar lá. Lá funciona a internet? Não? Olha, quero saber, não vamos revelar essa parte, né, Pri? Gente, a gente já está chegando no final do nosso programa, do nosso podcast, e eu gosto muito de terminar para esse bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta até para todo mundo começar a se conectar com vocês, a entender quem são vocês. Assim, então, eu falo uma palavra e vocês respondem com uma palavra bem rapidinho, assim, pode ser? Pode. Então, eu vou começar por aqui. Então, para vocês, o que é família? É tudo, a base. Você, Mari? Família é a essência da vida, sabe? A gente se sente próximo de Deus, junto com a família. Pri? Para mim é meu tudo. 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 Tudo é tudo. Porque lá se encontra todas as questões que a gente precisa viver enquanto ser humano, enquanto criação, enquanto filho de Deus, tudo a gente encontra dentro da família.
Dinheiro é? A serviço, o dinheiro, ele serve a vida. Ele serve para servir a vida. É algo muito importante. E bom. Sim, porque nada desse mundo se faz sem dinheiro. É algo importante. É necessário. É necessário. Uma paixão. O mar. A vida. Ai, sem querer ser religiosa, Jesus. Um sonho. Um sonho é que o Casa da Infância, ele cresça, assim, muito, muito. É, também. Ver muitas mulheres transformadas, curadas, na posição que Deus criou para ser. O meu sonho é conduzir essas mulheres para a essência a qual elas foram criadas. Um medo. Difícil para mim falar um medo, vou falar para você. Olha, acho que eu não tenho medo. Não? Não, exercitei tanto. No momento, não estou lembrando. Não, também? Aranha. Eu morro de medo de aranha. Coragem é? Coragem, uma decisão. Não desistir da vida. Coragem é o que a gente está vivendo. E por último, para a gente finalizar, uma palavra que te defina. Mônica. Compartilhamento. Mari. Transbordo. Pri. Que me define? Isso. Fala aí, gente. Sei não. Que me define? Que difícil falar de mim. Amor, olha tudo que você trouxe, tudo que você Amor. falou. Eu gosto de transbordar. Transbordar. Gente, então é isso. Você que ficou com a gente até agora, imensa gratidão. Vai ficar tudo aqui nos ali na descrição do nosso podcast, o link para vocês se inscreverem, informações, o arroba de todo mundo, o arroba da Casa da Infância, para vocês irem lá se conectarem, que eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, lá vai ser muito mais. E eu estarei lá e quero ver cada uma de vocês com a gente. Obrigada mais uma vez a todos os patrocinadores, a Catana Imóveis, a Rádio MRIs, a doutora Dani Corsino, a Royal Laser. Eu acho que eu não esqueci ninguém, a cada um que acredita nesse projeto. E gratidão imensa a vocês por estarem aqui com a gente. Posso falar só uma coisa? Você falou da doutora Dani, assisti o podcast de vocês, eu achei sensacional. E assim, uma das coisas que eu percebo que falta ainda nesse nosso contexto é cuidado com o corpo. Porque a ideia é a gente trazer esse alinhamento de corpo, alma e espírito. A Mônica está cuidando da alma, nós aqui estamos cuidando do espírito, e a gente precisa de alguém que cuide do corpo. Leva a doutora Dani nesse projeto aí, que já, doutora Dani, você está convidada para fazer parte, não tem nem como dizer não, porque você já está inserida nesse contexto todo aqui. E gratidão mais uma vez ao Cristal Podcast, que sempre nos acolhe e tem toda essa energia por aqui. Um beijo, curta, compartilha e seguem todo mundo aqui nas redes sociais. Gratidão enorme.